Quem convence não é a religiosidade, quem convence é o Espírito Santo. Mas como uma pessoa... E não adianta querer colocar a religiosidade impondo regras. Oi, seja bem-vindo ao canal Atitudes de Fé. Confira o vídeo a seguir e já deixa o seu like. Religiosidade foi uma ferramenta usada por Deus para ajudar muitas pessoas. Como, por exemplo, quem veio da loucura do mundo, eu acredito... Passa por esse tratamento de choque. E é necessário. Mas é quimioterapia. E é necessário essa religiosidade, porque senão, se o camarada que veio da loucura do mundo viver aquele evangelho mais light e tal, pode ser... Fala que você concorda com minha fala? Você concorda com minha fala. Não. O cara que veio do mundo precisa de uma religiosidade. Não, ele precisa de o evangelho verdadeiro. João 8,32. Conhecereis a verdade os libertará. 8,36. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente vocês... tem que ter religiosidade. Não, tem que ter evangelho. Mas precisa desse choque de realidade. Mas o choque não é religiosidade, o choque é o evangelho. O evangelho confronta. Não, mas eu digo a religiosidade, mas eu falo a busca pela pureza. Precisa de viver essa disciplina doutrinária de não pode. Porque... Vamos lá, se o camarada veio lá do mundo, era alcoólatra, e agora ele tem essa percepção igual tu fala aqui vez ou outra, que a Bíblia não condena beber vinho, aí o cara bebe o vinho e volta pro alcoolismo novamente, uai. Me prova na Bíblia por que não pode beber. Não, mas eu penso que o cara que vem do mundo, ele não pode viver essa liberdade. O cara que vem do mundo não vai viver uma liberdade. Ele vai ter que ter liberdade, ele não pode ter uma libertinagem. Então falar que a religiosidade vai trazer o cara para perto é mentira. Porque isso é uma opressão, isso é a manipulação do sistema, que manipula o cara e diz que ele não pode, o que ele pode fazer. A Bíblia diz o que ele pode, o que ele não. Se ele tem o Espírito de Deus, ele vai saber o que convém. Se uma irmã que veio do mundo, era prostituta, andava lá, toda pelada, quando ela veio para Jesus, ninguém precisa dar lá para ela a roupa que ela tem que usar. Quando ela colocar a roupa e olhar no espelho, ela vai dizer que aquela, o Espírito vai dizer que aquela roupa não condiz. Quem convence não é a religiosidade, quem convence é o Espírito Santo. Mas como uma pessoa... E não adianta querer colocar a religiosidade impondo regras. Porque de tanto impor regras que tem tanto hipócrita dentro da igreja. Mas por causa das regras, tem muita gente servindo a Jesus com verdade também, uai. Não, as regras não te fazem servir Jesus com verdade. Regra nunca fez ninguém servir Jesus com verdade. Se regra e lei fosse tão boa, nós não viveremos no tempo da graça. Estaremos debaixo da lei até hoje. Para que foi feita a lei? Por quebra de princípio. E Deus fez a lei para Israel para quê? Para ajudá-los? Lógico que não. Para puni-los. Ah, vocês são bons? Então segue essa aqui, ó. 613 leis. Eles, de forma arrogante, disseram o quê? Nós seguiremos. Cumpriram quantas? Morreram todo mundo no deserto. Então, religiosidade não serve para nada. O que serve para alguma coisa é o ensinamento da palavra. Quem tem a minha palavra, fale a minha palavra. Se o evangelho não libertar, não vai ser um monte de regras ditas por homens, escritas por homens, que vai mudar a vida da pessoa. Mas essas regras acabou ajudando muitas pessoas no passado. Acabou porque eles eram ignorantes, não tinham acesso à Bíblia, e se tinham acesso não queriam ler também. E eram manipulados, era massa de manobra de pastores. Mas ajudou, não ajudou? Ajudou, mas era massa de manobra. Você quer ser massa de manobra? Não, hoje não. Se você quiser ser massa de manobra, você não deve você estar aqui, você tem que estar lá na convenção, lá em São Paulo, na AGO, lá, Assembleia Geral Ordinária, participando lá. É AGO. Assembleia Geral Ordinária. Mas ajudou muitas pessoas. Muitas pessoas conseguiram ser livres de vício, do sistema mundano e pecaminoso, por causa dessas regras impostas pelos homens com um resquício de base bíblica. Não é a regra que salva. Não, aí você está colocando a regra acima do sangue de Jesus. Acima do... Não. Se não fosse a regra... Não, a regra não salva ninguém. Me prova biblicamente onde a lei salvou alguém. Pelo contrário, o que a lei fez queria fazer com a mulher de João capítulo 8? Matar. O que a lei queria fazer com o leproso de Mateus capítulo... João capítulo 8, né? E com o leproso de Mateus capítulo 8? Matar. Mantê-lo distante. Jesus quebrou o protocolo. Não curou, tocou nele, estendeu a mão, tocou nele, disse, eu quero, seja limpo. Aonde na Bíblia você leu que a religiosidade ajudou alguém? O excesso e a religiosidade fez Paulo fazer o quê? Leia Atos capítulo 9. Pelo zelo. E Saulo ameaçando e respirando ameaças contra o povo de Deus, pelo zelo. Então, essa religiosidade nunca salvou ninguém, nunca ajudou ninguém, nunca curou ninguém. O que nós temos hoje, por causa da religiosidade, é um bando de crente revoltado, que aí saiu da igreja. Você pode ver o povo que era criado na igreja, aquelas irmãs que usavam aquelas burcas, assim, andava assim as irmãs, botuadas até em cima na testa.
Aí as dentro da igreja, aí a blusa vem aqui em cima, aí já desce até o chão, já vira virado no Satanás. Por quê? Porque criaram um monte de regra que as irmãs não podiam nem... Ah, se usasse salto, Isaías diz que anda cascavelando igual o cavalo. Se usasse uma saia um pouquinho pra cima do joelho, Lamentações 1:9, a sua imundícia está na sua saia. Criou um monte de regra. As unhas grande pintadas. Essas unhas de gavião, espírito de Jezabel. Ah, porque com coisa que Jezabel tem a ver com... Eu queria saber aonde quis inventar que Jezabel tem a ver com pintura. Jezabel tem a ver com morte de profeta. E quem mata profeta não é quem está embaixo, é quem está no altar. Então a religiosidade nunca ajudou ninguém a nada. Pelo contrário, criou crentes revoltados. Como filhos de crentes, filhos de pastores que odeiam as igrejas por causa de tantas regras que os pais impuseram a eles, enquanto todo mundo podia fazer, eles não podiam fazer, porque eram filhos de pastor. Tem que ser exemplo! Jezabel não está relacionada à vaidade, então. Não, ela só deu uma pintada na cara pra não morrer, ou pra morrer chique, pelo menos morreu maquiada. Vou pro inferno desse Vai jeito. pro inferno maquiada. Os cachorros lamberam o sangue dela depois. Solta aí, solta aí. O que eu falo relacionado a esse rigor, por exemplo, que você fala assim, por exemplo, analfabeto bíblico. Quando a pessoa tem um título de pastor e uma pessoa vai visitar, seja quem for, um empresário, um juiz, um famoso, um anônimo, quem for e não tem noção das escrituras e tem uma pessoa com título de pastor, a pessoa pode falar o que for de pastor, aquela pessoa ali que está ali ouvindo, que nunca leu a Bíblia, que nunca ouviu, o que sai contar é uma verdade para ela. É a mesma coisa você vai no médico, o cara tem título de médico, o cara se chama de doutor, e ele vai te passar uma receita de medicamento que você nunca ouviu, se ele está passando errado ou certo, a gente não sabe, porque nós não somos médicos, não temos noção. Então, aí eu torno a dizer para mim, eu não tenho só para falar do sistema religioso, porque também extraí muita coisa boa. Mas, por exemplo, no meu caso, tá? E no caso de muitas pessoas que eu também conheço, eu perdi uma infância, eu perdi uma juventude que eu não podia soltar, jogar bola pelo diabo. Então eu não podia andar com um tipo de amigo que era do diabo. Botava de banco. Eu não poderia fazer tantas e outras coisas que hoje, ao passar do tempo, ver televisão na época era do diabo. A na época que não dava Não podia ver televisão, não podia assistir televisão, era do diabo. E depois, hoje, as mesmas igrejas que me proibiam de assistir televisão, colocam hoje a televisão em cima do altar. Eu vi um pastor Na passando salinha das crianças. e passaria das crianças. Então, tipo assim, se lá na frente vão mudar, então significa que nunca foi pecado. Era uma ignorância, mas a ignorância deles tiraram quantas infâncias, quantas coisas que perdemos. Então eu cresci ouvindo. Eu acho que todo mundo aqui que é evangélico há muito tempo pegou a fase de que todos os desenhos do diabo, que a Coca-Cola se botar de trás pra frente, olhar com o olho só de frente para o lado, vai solar diabo, que o Pix não lançou era do inimigo, porque o inimigo vai usar isso aqui daqui a pouco estão usando, porque usou um artifício de colaboração financeira na parte do convertório da igreja que se torna mais rápido. Então todo critica no início, mas daqui a pouco tá fazendo, daqui a pouco tá usando. A própria política era do diabo. Entendeu? A política do diabo. E agora, no momento político, agora coloca o candidato em cima do altar e de volta da igreja. Tá errado em que aí ele? A igreja tá lançando agora. Entendeu a visão? Então é. Não, eu não tô dizendo que ele tá errado. Eu tô dizendo que apontar que a religiosidade salvou pessoas, porque se não fosse a religiosidade... Não, eu não concordo, velho, não concordo. Mas aí, nessa fala dele, o que ele errou? Essa história aí tá séria, né? Que não podia jogar bola, que não sei o quê, que não podia não sei o quê. Tá tudo certo isso aí. Mas não tem nada a ver com a religiosidade, cara. Política era do diabo e agora coloca os políticos no altar. Ué, mas isso aí é normal. Já falamos isso aqui 400 trilhões de vezes. Né? E ele também coloca. Ele também coloca. É aí que tá a hipocrisia. É o cara querer apontar, como se ele não colocar ninguém no altar dele, ele tem meu respeito. Agora, se ele coloca, ele é hipócrita, ele não deveria nem falar nada. Deveria calar a boca. Mas ele fala que ele tá certo. Ele não tá certo. Na fala dele? Do quê? Nessa fala que ele fez aí sobre a religiosidade, ele tá errado? Ele falou que a religiosidade ajudou muita gente. Ajudou quem? Aonde que a religiosidade ajudou quem? Eu tô na igreja porque por causa da religiosidade. Não, eu não tô na igreja por causa da religiosidade. Não, ele não falou que eu que falei isso. Eu permaneço na igreja porque conheço a palavra de Deus. A maioria dos que estavam na igreja por motivos religiosos saíram dela. Por quê? Porque foram sufocados por costumes e não por doutrinas bíblicas. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.